Boa noite, meu povo! Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma live, para mais um bate-papo super especial. Estamos ao vivo, Brasil! E hoje nós vamos receber um convidado muito especial, o pastor Paulo Júnior. Nós vamos falar sobre o tema cantar ou adorar para a glória de Deus. E eu espero que você esteja bem animado, compartilhe essa live com seus amigos, com seus familiares, chama a galera, porque nós vamos ter um super bate-papo em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar mais uma vez glorificando ao Senhor por meio da sua palavra e por meio de todo o ofício que o Senhor deliberou para nós executarmos para a tua glória. Porque é bem verdade que o Senhor não precisa de nós, porque apenas em um comando do Senhor, até mesmo sem palavras, qualquer coisa poderia ser feita. Mas o Senhor nos ama e deseja estar juntamente conosco para operar os seus sinais, prodígios e maravilhas, porque o Senhor deseja se relacionar conosco. Então eu quero te agradecer. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tome a nossa mente, o nosso intelecto, que cada palavra que sai aqui seja para a tua glória, para a tua honra. Eu abençoo todas as pessoas que mandaram as perguntas na caixinha de pergunta. Eu agradeço, Deus, por cada vida que está aqui no meu Instagram. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos tocar essas vidas, que nós possamos tirar todas as dúvidas e nós contamos com o seu auxílio com certeza. Porque o teu doce Espírito é conhecedor de todas as coisas e nós precisamos dele para nos ensinar como guiar o teu povo. Fale conosco em nome de Jesus nessa noite, que nós possamos nos alegrar na tua doce presença. Em nome de Jesus. Aleluia. E aí eu vou pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 38, e nós vamos fazer uma leitura no versículo 7. E a palavra nos fala assim. Vamos ler o 6 para que fique bem completo. E é um contexto em que Deus ele vem questionar Jó sobre algumas coisas. E aí o Senhor fala assim: sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Então Deus está perguntando assim para Jó: Jó, onde você estava? Quando eu estabeleci os fundamentos da terra, aonde você estava? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria, onde você estava? E por que eu li esse texto? Porque é importante nós compreendermos aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre a importância da música, sobre a importância da adoração com a música. Por quê? Porque nós vamos entender por meio desse texto que a música ela é importante pelo fato de ela estar em dois momentos muito cruciais e muito importantes para o Senhor nosso Deus e também para nós, que é na sua obra da redenção e na sua obra da criação. Porque nós estamos vendo aqui Deus falando para Jó: olha, Jó, quando eu estava criando todas as coisas, olha para você ver, as estrelas da alva juntas se alegravam, cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Então, todos os filhos de Deus gritavam de alegria, faz menção para a gente a essa obra de redenção. Porque agora, com tudo que Deus ele estabelece, após a queda do homem no jardim, nós vamos entender que existe uma obra salvífica, existe uma obra de redenção. E aí o Senhor está falando aqui para Jó, que tanto a obra da criação quanto a obra da redenção foi orquestrada por Deus. Então, existia ali um cântico espiritual norteando todas essas coisas, e aí nós vamos ter esse entendimento de como a palavra de Deus ela vê então as canções, como a palavra de Deus vê então essa adoração com música, louvado seja o nome do Senhor por isso, e são vários outros textos que nós vamos ver a despeito daquilo que Deus e a Bíblia acham sobre as canções, E agora, com muita alegria, eu vou chamar o nosso convidado muito especial, o pastor Paulo Júnior, para que nós possamos bater um super bate-papo sobre esse tema muito importante para a glória de Deus. E eu espero que você esteja com seu coração aberto para que você possa receber, para que você possa tirar suas dúvidas. Você pode fazer perguntas ao vivo para a glória de Deus. E vamos lá, vou chamar o nosso querido para que nós possamos então bater um super bate-papo agora em nome de Jesus.
Boa noite! Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, graças a Deus. Oh, Glória, deixa eu só levantar a câmera aqui um pouquinho, porque quando vocês entram, eu só vejo minha testa. Tá travando um Que pouco, Deus mas vai dar certo. abençoe, pastor. Estamos aí, né? Graças a Deus Deus. abençoe. Glória a Amém. Deus. A expectativa no coração aí, como é que tá? É desafiante, hein? É desafiador, né? É desafiador, desafiador. Nós estamos Não é cheios de fácil, perguntinhas. Top. não. Meu Deus do céu. Mas é tudo que o coração, eu tenho certeza. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre o Senhor, né? Eu tô nervosa Sim. para ele. Vai orando aí, missionária. Vai orando aí, missionária Jéssica. Interceda pelo teu esposo, pelo teu varão. Então vamos lá. Pastor, vamos começar assim. Pra gente conhecer um pouquinho de você. Né? Fala pra gente Sim. aí. Eu já falei seu nome completo, né? Mas você pode repetir. Fala pra gente quantos anos você tem, de onde você é, né? Fala um pouquinho sobre a sua família, por favor. Amém. Sou o missionário Paulo Júnior, né? Como você apresentou aí, né? Sou casado com a Jéssica Lohane, tenho 35 anos de idade, né? Estamos aí atuando, fazendo a obra de Deus e estamos aí à dispensação do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua caminhada com Jesus. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que por trás de qualquer coisa que a gente venha fazer para Jesus na obra, antes disso, houve um início de caminhada, houve um romper em Deus, houve um conhecimento pleno de quem Cristo é, até porque a gente não consegue identificar qual é o nosso chamado peculiar se a gente não tem um relacionamento com Deus. Então, conta pra Verdade. gente como que foi se você já nasceu no ambiente cristão, conta pra gente como que foi essa sua trajetória, como que tem sido, para que a gente possa entender um pouquinho. Olha, eu já nasci, né, no meu lar, minha mãe e meus pais evangélicos, né, e graças a Deus, Deus me deu o privilégio de, né, continuar e seguir esse caminho. E graças a Deus estamos aí, já tem um bom tempo, né? Já vou para 35 anos na presença de Deus. E é uma trajetória que ela tem altos e baixos, mas esses altos e baixos é que leva a gente a seguir em frente e permanecer firme com Jesus. Verdade. E, E como que foi a sua experiência assim de encontro com Jesus? Como que você identificou assim, não, agora eu conheci Jesus, fui impactado pela verdade que ele é, e eu preciso agora entender o que que ele quer da minha vida. a gente, quando a gente tem a fase de criança, adolescente e jovens, né? Então, quando a gente chega na juventude, a gente conhece várias coisas. A gente acaba conhecendo um pouco das coisas do mundo, algumas coisas que não agradam a Deus. Então, aí, neste momento, eu passei por altos e baixos, né? Com muitas lutas, provas, fazendo coisas erradas, que às vezes não agradava a Deus. E logo, por passar por momentos difíceis, né, por Deus permitir que a gente passasse por um momento difícil, aí sim eu quis verdadeiramente assumir com ele esse compromisso. Ok. E deixa eu te fazer uma pergunta então. Sim. Quando foi que iniciou essa questão da adoração com músicas? Desde o primeiro momento que você falou assim, não, agora eu preciso assumir esse relacionamento com Jesus, eu vou me posicionar, eu vou levar a sério. Levou um tempo para você entender que Deus estava te chamando para o louvor? Ou foi logo de imediato? Como que foi esse começo? Olha, quando eu
a gente veio para Belo Horizonte, porque minha mãe e meus pais moravam na roça, né? Então, o que acontece? Por ser criança, toda criança, quando tem um instrumento na igreja, ela sempre é curiosa, né? Fica perto, fica rodeando, fica pondo o dedo, fica mexendo. Então, começou entre os 10 anos de idade, né? Mas firme mesmo, peguei um ano aí, depois dos 20 anos de idade para lá, que eu fiz um pouquinho de aula, não fiz muito. Mas começou entre os 10 anos. Então, eu era o primeiro a chegar na igreja. Meu primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi bateria. Então, vamos Uau! supor, o culto começar a abrir a porta da igreja abria 6 horas. 6 horas eu já sentava do lado ali esperando o baterista. Ia. E foi assim até um dia o baterista faltar. E eu falei assim, eu vou tocar esse negócio. Aí cheguei pro dirigente, essa bateria. Falei, eu nunca toquei, mas eu creio que dá para sair alguma coisa. Pelo menos o chimbal e a caixa foi, o bumbo não foi, mas o ritmo foi. Dali para lá eles passaram a me dar a oportunidade. Aí foi indo, foi indo. Aí de bateria eu fui passando para contrabaixo, de contrabaixo para guitarra, de guitarra para violão, e aí foi até chegando aí aos 20 anos. Os 20 anos eu toquei com uma banda, chegamos a gravar CD, aí a banda se desfez. E hoje eu mais toco violão e faço a ministração de adoração do Senhor. Forte. E você mencionou um pouquinho de uma pergunta que fizeram aqui, se você fez curso para aprender algum instrumento e também se você fez algum curso para a questão do canto. Curso de canto eu não fiz. Mas aula de guitarra eu cheguei a fazer um ano, mas não aprofundei muito, porque Uhum. o meu negócio não era com guitarra, o meu negócio era violão e ministração de voz, né? Foi o que eu mais foquei. E foi isso. Ok. E quando que foi assim, como que foi na verdade? Que você teve o entendimento assim, não, é isso que Deus quer de mim. Você teve alguma experiência assim, sobrenatural ou foi muito simples, você, até pelo fato talvez de você gostar, como que foi? Olha, quando eu cantei na igreja a primeira vez, eu não sabia tocar bateria. Então a gente cantava muitos louvores antigos. Então tinha o culto de crianças que eles faziam na igreja, os cultos de crianças, e ali era dada oportunidade para a gente cantar. Então, Que legal. aí tudo começava assim. Eles davam oportunidade, a gente cantava os louvores antigos, que hoje quase não são muitos cantados, mas foi começando assim. Aí a gente foi descobrindo, né? Mas no início de tudo, quando eu comecei, meu primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi bateria. E após bateria, aí veio violão, veio os outros instrumentos. E meu pai, ele me ensinou 3 notas de violão. E eu não cheguei a fazer curso, ele me ensinou 3 notas. Ele me ensinou uma canção em dó, e aí eu segui a sequência de dó. Seguindo a sequência de dó, ele passou para mim a música, e eu fui e toquei uma música. Aí, quando foi uma vez na igreja, eles cantaram essa música e não tinha ninguém para tocar. E por incrível que pareça, eu já tinha noção, porque eu cantava de ouvido, então eu já tinha noção da tonalidade. Peguei o violão e bateu a tonalidade que meu pai me ensinou a tocar essa música. Aí eu toquei ela e Então, os pessoal ficaram assim, poxa, mas você nem sabe tocar violão e tirou a nota certa. Aí foi muita benção. E daí para lá a gente foi desenvolvendo aos poucos, né? A gente foi perdendo um pouco o medo, foi perdendo um pouco a timidez. E assim Deus foi abençoando e a gente está indo. A gente, graças a Deus, vai, ministra nas igrejas, nos que chamam a gente, e assim vai a adoração a Deus.
Na verdade, então, assim, foi nítido, né? É nítido perceber que o dom já estava dentro, só precisava ser retirado. E é interessante o Reconhecer. que você falou, é interessante o que você falou, porque a gente teve uma live que a gente conversou com a Vanessa, que ela é responsável pelas crianças da igreja dela. E olha como é importante realmente se ter um tempo precioso com as crianças, porque ali se descobre também, né, os dons e os talentos que Deus colocou naquela criança para que ela possa executar aquilo, tanto como criança, mas também todo aquele dom e aquele talento ser aperfeiçoado e moldado por Deus, na verdade. Verdade, verdade. Muito É muito, importante. é Ok. muito E deixa precioso. Hoje, eu falar. se todas as igrejas hoje investissem nas crianças, elas têm um futuro muito lindo, muito, muito grande. Porque eu comecei assim, eu chegava, igual eu falei, chegar a sentar assim perto de baterista. Às vezes o cara nem chegava na igreja ainda, eu já estava lá esperando. Esperando. Então é muito, muito bom, é muito gratificante. Se todas as igrejas investirem nas crianças, eu tenho certeza que elas têm um futuro muito grande na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez menção que você já participou de uma banda que gravou CD. Você compõe? Olha, não. Já me deu, eu já tive canções, Deus me deu, e por descuido, ou às vezes por não interessar muito, eu não cheguei nem escrever a letra e nem gravar, né? Mas Mas assim, sempre quando a gente está assim, andando pela rua, assim, às vezes do nada a gente começa a cantar coisas que a gente nem sabe de onde está descendo, mas aí sempre a gente canta esquece de pra... gravar. Esquece de gravar, esquece de deixar de, de escrever a letra. Então, mas Deus, ele, na hora certa, vai colocar tudo em prática, porque ele já tem usado pessoas, né? Até mesmo para confirmar que eu ia sair para louvar em vários lugares, que Deus ia me dar um projeto lindo, que ele tem um projeto lindo. Então, tudo seja feito à vontade de Deus. Né? Eu Amém. estou aí à É verdade. disposição para isso. O que E é ele colocar interessante assim. para a gente fazer, a gente vai fazer. Amém. E é importante, assim, a gente entender que ele tem um propósito, mas a gente também precisa se posicionar, né? Porque, assim, Isso, muitas vezes ele fala algo pra gente e porque a gente olha pra gente e vê a incapacidade, a gente pensa assim, ah, será que isso é comigo mesmo? Só que quando nós nos posicionamos diante dele, ele vai ver que mesmo nós não sendo capazes, ele fala assim, não, porque ele posicionou, eu vou ajudar, eu vou mostrar para ele que eu já coloquei o dom aí dentro, né? Por isso que eu te perguntei se você compõe. Porque é, normalmente quem ministra bem um instrumento, ele consegue ouvir o som do céu melhor. Eu te falo sim, porque, assim, aprender um pouco de violão me ajudou muito a entender o dom que Deus tinha me dado para o canto e para a composição. Me ajudou muito, muito mesmo. Desenvolveu, assim, bastante. Eu acredito que se eu não tivesse pegado o violão, de repente eu não teria entendido. Teria sido mais difícil, porque quando você não tem nenhum contato com a música, que era o meu caso, ninguém na minha família canta, então, assim, se eu tivesse pegado de cara música de outras pessoas para descobrir a minha voz, talvez eu teria desistido. verdade. Então, eu comecei É, com próprias, então ficou mais tranquilo para mim. Você concorda que é mais fácil? é mais fácil, é mais fácil. Inclusive, no dia que Deus usou um irmão para falar comigo, teve até um rapaz que ele até falou, eu tenho um estúdio, tem isso, tem aquilo. E foi assim, Deus usou o pastor para falar na igreja e logo em seguida o rapaz chegou na igreja, né? Me oferecendo estúdio e tal. Só que aí, tipo assim, eu não dei muita ideia, até porque o culto estava tão gostoso que a gente estava ministrando, que o irmão falou assim, ó, canta aí 4 hinos, aí você passa pro pregador. Aí cantei os 4 louvor, aí o pregador não chegou e falou, continua cantando. Aí
Aí deu 9 horas, o pregador não chegou e falou, continua cantando. Aí tá bom, aí tô cantando, 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 quando assusto que não, aí chega uma pessoa chorando, aí chegou outra pessoa chorando. Veio tudo da rua, as Glória a Deus. pessoas tudo chegando chorando. E assim, e a gente, né, eu dos olhos fechados, falei, amém, seja feita a vontade de Deus, né? O que Deus tem pra gente é grande, só que muitas vezes a gente dispersa um pouco e acaba passando batido aquilo que Deus tem pra gente. Verdade. Eu acredito que isso daí acontece assim com todos nós. Eu vejo que as promessas de Deus elas são grandiosas demais para a nossa mentalidade humana. Eu acredito que é por Sim, isso que muitas vezes a gente dá uma dispersada, porque são coisas maravilhosas demais para o nosso entendimento que é muito limitado. Mas é importante Deus sempre enviar alguém para nos trazer de volta para esse lugar seguro nele. Porque é, Deus, ele tem literalmente pressa de nos desenvolver naquilo que ele colocou dentro de nós, porque Jesus está voltando. E Deus, ele tem essa parceria com a humanidade, ele estabeleceu esse tabernáculo conosco, ele quer nos usar para a glória dele. E é muito verdade. importante, quanto mais rápido a gente se posicionar, mais rápido vai fluir o rio de vida em nós e através de nós. E dentro disso que a gente está conversando, se você puder dar um conselho assim para aquela pessoa que ela já entendeu em Deus, que ela tem um ministério de louvor, ela tem um ministério de adoração com música, mas ela está com medo, ela está insegura, está com medo assim do que as pessoas vão pensar, se ela sabe mesmo fazer, aquela pessoa que talvez ele está naquele início de entender que é isso que Deus tem para ela, mas ela está travada. Qual o conselho que você daria para essa pessoa? E no início você teve dificuldades? Olha, dificuldades a gente tem, não vou mentir, porque a gente não nasce aprendendo. Então, tem muitas coisas que a gente tem que buscar conhecimento, né? Quando eu comecei a tocar bateria, que foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar bateria, eu aprendi, ganhei a oportunidade de aprender. Só que quando eu aprendi, tinha outro, como tinha o outro baterista na igreja, ele tipo ficava meio enciumado, né? Então aí costumava tipo esconder os pratos, escondia a baqueta, escondia o pedal do bumbo e eu não conseguia tocar na igreja. E por eu ser criança, ali eu chorava, não queria ir na igreja, pirraçava, né? E foi indo que até um dia meu pai mudou de igreja e na igreja onde que ele estava, aí ele foi pediu que o pastor comprasse a bateria. E ali eu tive o privilégio de tocar a bateria sozinho. Toquei sozinho um bom tempo, aí ensinei pessoas a tocar, aí passei para contrabaixo, de contrabaixo aí eu fui passando para guitarra, de guitarra para violão, e foi indo. O que eu vou falar para quem tem interesse e é não desanimar, mesmo com prova, mesmo com lutas, ninguém sabe o tamanho da unção que está dentro da pessoa ou da forma que Deus quer usar a pessoa. É a mesma Verdade. coisa quando uma pessoa vai escrever uma letra. Às vezes muita gente julga a letra da música da pessoa, mas não sabe a forma que a pessoa escreveu aquela música ou que ela passou para escrever aquela música. Verdade. Então ninguém sabe. Então assim, nunca é desistir, é prosseguir. Dificuldade vai ter, desânimo vai ter, pessoas para te parar vai ter, mas o potencial está em você, Deus quer usar você. É o que eu Bom, indico sempre, é o que eu sempre falo para a pessoa nunca desanimar. Né? Sempre orar, sempre buscar, né? Sempre procurar pessoas experientes, pessoas que têm experiência para passar, que te levante, que não te desanime. Sempre procurar um líder. Isso é fundamental, né? Para o louvor, e tanto você, para a área instrumental, para tudo. sim, você acredita que o melhor ambiente para estar desenvolvendo esse dom que Deus nos dá é o ambiente da igreja? Olha, eu creio que assim, a música, para você aprender a música,
E tem a música mudando. Assim, hoje, se você for estudar música, você não vai estudar na igreja, porque hoje tem as pessoas que dão aula tanto dentro da igreja e tanto fora. Só que a maioria dão fora, porque nem todas as igrejas dão essa oportunidade para a pessoa fazer uma aula de música dentro da igreja, né? Então, tem a pessoa que opta por música evangélica, tem pessoa que opta por música mundana. Porque a música hoje em dia, para você aprender a tocar, você tem que aprender todos os ritmos. Porque não tem como você tocar só um ritmo. Porque hoje quem compõe, quem faz música, elas fazem vários ritmos. É rock, é pop, é jazz, blues, reggae, soul, e aí vai. Né? Então, eu, assim, vejo esse ponto. Eu mesmo aprendi com um rapaz dentro da igreja, né? Mas só que como ele era professor, ele me ensinava vários tipos de música, não só evangélico, mas como mudando. Sim. No caso, você fala a questão rítmica da música, né? Os ritmos que ele te ensinava. É Isso, isso? isso. E o ambiente adequado vai da pessoa, entendeu? Porque nem todo, vamos supor, como nós somos evangélicos e como nós adoramos a Deus, se a pessoa buscar uma pessoa evangélica, eu creio que se ela for evangélica e ela for tipo um líder de igreja, com certeza o ambiente pode ser dentro da igreja. Ok. E vamos lá. Você mencionou que em algum dado momento veio aí uma inspiração de uma composição, mas que meio que você não deu assim tanta importância para ela não, mas você entendeu que existe um potencial aí dentro de você, né? O que que você acha assim que fez você não dar assim tanta importância? Você acha que você pensou assim, isso deve ser bobeira da minha cabeça, não é nada legal? O que que você pensou? A insegurança, né? A insegurança. Segurança. A insegurança, porque às vezes o medo de errar, às vezes o medo de falar assim, é de mim mesmo, não é de Deus, é coisa da minha cabeça, tá saindo aqui. Porque hoje, muitas pessoas julgam muito a letra, né, pastor? As pessoas gostam muito de julgar a Verdade. letra. Então, a gente fica muito com medo dessa questão. Só que, igual eu falei, só que às vezes Deus pega a pessoa no momento que ela está toda quebrada, toda arrebentada e dá uma música. Só que aí a pessoa quer julgar a Verdade. letra, mas não sabe como Deus pôs a letra na vida da pessoa. Né? É o que Verdade. eu tenho observado muito isso. Que aquela letra ali, a pessoa tá fazendo afronta, tá fazendo isso. Não, você não sabe o momento que Deus usou a pessoa para fazer aquela letra de música. E aí? Verdade. É o Concordo. momento que a pessoa estava assumindo Deus. Não cabe a nós a julgar a letra. Concordo. Eu acredito que é como. Eu acredito que é assim. Deus, ele não é receita de bolo, certo? Então, a cada Certo? pessoa, ele vai comissionar algo. E a questão do nosso meio é essa. O nosso meio é muito burocrático. É por isso que a maioria das pessoas não querem ir na igreja. É por isso que a igreja tem dificuldade de alcançar a grande massa, porque burocratiza Deus. Uma coisa que ele não é, ele é simples. Deus é muito simples. Só que nós, Só. na grande maioria, nós burocratizamos Deus, querendo pegar uma realidade, por exemplo, o meu contexto de vida, a forma como Deus me introduziu na música e como Deus me introduziu nas composições foi totalmente diferente de você, foi totalmente do convidado que a gente recebeu aqui anteontem, o Diego. E para cada pessoa vai ser uma história, porque nós somos indivíduos diferentes. Então, Deus vai tratar conosco de formas diferentes, porque cada um de nós temos um trauma diferente, uma vivência, uma criação diferente e um propósito peculiar diferente. O propósito central é igual para todo mundo: adorar a Deus e amar o próximo. Mas o peculiar, cada um tem um chamado. E mesmo no mesmo ofício, por exemplo, eu sou pastora, mas existe diferença de pastoreio.
Por exemplo, hoje eu não estou na igreja local, estou na itinerância, mas eu não deixei de ser pastora. Porque eu Verdade. sou uma pastora com um ofício profético, com um ofício de missões, com um ofício de evangelista. Então, assim, só que se eu virar, aí se eu olhar um outro pastor, que é aquele que Deus chamou para ficar ali local, aí eu vou olhar para ele e falar assim, esse homem não é de Deus, não. Porque esse homem não faz um evangelismo, esse homem não vai para a rua. Não, tá errado. Ele não foi chamado para isso. Eu fui chamado para isso. Entende? É Eu acho verdade. que falta um pouco de maturidade e clareza no nosso meio. É por isso que eu incentivo muito as pessoas que a gente discipula para que elas abram a mentalidade não tão somente para a palavra, que é muito importante, porque nós queremos, nós precisamos sim ter a mente renovada por meio da palavra, mas é importante, principalmente nós que somos cristãos, nós temos que estudar, gente, abrir a mente, sabe? Porque senão a igreja, infelizmente, na sua grande maioria já está assim, vai ser como a questão governamental política. Por que, que o governo não investe na educação? Porque é muito fácil manipular quem não tem conhecimento, quem não tem uma Verdade. cultura ampla. E no nosso meio, eu estou vendo a mesma coisa acontecendo. Verdade. Entende? Então, assim, é errado. Eu não tenho autonomia e nem poder nenhum dado por Deus para falar quem que vai para o céu, quem vai para o inferno, que composição que é de Deus e que composição que é do demônio. Quem somos nós para fazer isso? Quem Porque somos nós? eu creio que no momento que aquela pessoa está fazendo o louvor, ou Deus deu ela aquela letra, é ela e Deus, o louvor está sendo para ela, e Deus deu ela, porque se não fosse, Deus não ia deixar uma letra, uma canção fazer sucesso. Eu creio que sim, que tudo que escandaliza, Deus ele tira rápido, não vai para frente. Não vai. Mas se Deus usou a pessoa está estourando, está fazendo sucesso porque Deus deu ela aquela letra, é Deus. Não tem como. Não tem como. É igual, quem, por exemplo, uma pessoa que converte a Jesus, ela é vamos lá, do mundo do tráfico, uma pessoa doidona, vamos lá, zangadão. Quando ela está lá no mundo, ela gosta de um rap. Gosta de um rap, de um pagode, né? Hoje vão lá um pisadinha, um axé. Então, ela vai para a igreja, ela vai para adorar a Deus. Então, ela vai procurar uma coisa que encaixe nela, que não deixe ela voltar atrás, uma coisa que ela goste, que ela permaneça firme na presença de Deus, mas que não seja uma coisa mundana, mas que seja uma coisa que ela goste. E vamos supor, um traficante hoje que gosta do rap, ele converte a Deus, ele vai procurar o quê? Ouvir um rap evangélico, um rap gospel. Uma Até porque pessoa a que gosta. linguagem dele, né? É, uma linguagem dele. E ali é uma forma, muitas vezes a pessoa julga muito isso, mas é uma forma que ele usa também para ganhar outras pessoas que estão perdidas lá fora. Porque eu já vi pessoas contar a história de um rapaz que uma vez todo mundo passava na praça, ficava julgando ele, porque ele estava de boné, de bermuda em cima do palco, cantando um rap evangélico, e as pessoas passavam julgando, falando, aquilo ali é do demônio, não sei o quê. E no final de tudo ele fez apelo, ele ganhou 100 pessoas para Jesus. Meu Deus. Né? Então, assim, a gente nunca pode jogar pela aparência. Porque Deus ele me usa, Deus usa qualquer pessoa. Se Deus ele usou uma jumenta, e aí? Quem sou eu? Né? É verdade. Então, É porque eu acredito que nós vivemos um tempo assim. E assim, gente, nós não estamos aqui para bater na igreja, porque nós somos igreja, nós amamos a noiva de Cristo. Só que sim, Deus é nítido. Ele está promovendo uma reforma no nosso meio, porque as coisas como estão totalmente fora daquilo que é escriturístico. É óbvio que existem lugares que estão se cumprindo da forma como o Senhor deixou, mas a maioria não. Né? A igreja hoje parece tudo menos igreja, né? Menos aquela mãe espiritual que vai gerar filhos para Deus. Então, não é e o olha, intuito aqui falar mal, até porque a gente nem toca no ministério, a gente não fala nome de igreja, nada, mas é importante nós trazermos esse choque de realidade, porque nós, como cristãos, nós precisamos orar, jejuar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos clamar para que o Espírito de vida venha e transforme essa situação, porque da forma como está, a gente está perdendo muita gente, né? e olha, pastora, que hoje em dia é muito difícil você achar uma igreja
com o grupo de louvor completo. Porque, às vezes, por causa da hierarquia da igreja ser um jeito, aí um quer ser igual à hierarquia e o outro já tem a visão diferente. Aí já começa a bagunça, aí começa um disputar com o outro. Um quer tocar mais que o outro quer cantar mais que o outro quer fazer. Mas o mais importante disso tudo, ninguém nunca se preocupa. Se eu não tiver oportunidade para cantar, para louvar, para adorar a Deus, para fazer algo na igreja, eu procuro pelo menos limpar o chão da igreja. É uma adoração. A adoração, ela não vem só no tocar e no cantar, não. As pessoas acham que é só isso. Só cantar e tocar, não. Ela vai muito mais além do que isso. É limpar a igreja, é limpar os bancos, vai muito mais além do que isso. Concordo, eu concordo, e eu vivi uma experiência assim com você na última conferência que você foi. Eu achei incrível, porque assim, você discerniu algo no espírito e daí você não ministrou a adoração com música. Você orou por nós e principalmente pela minha vida. Porque o Espírito Santo te deu o discernimento do quão pesado espiritualmente é as conferências, de fato é. Sim. E eu achei incrível, porque ali você adorou sem cantar, mas você não só adorou, mas você exerceu um dos principais sacerdócios do cristão, que é o amor ao próximo. E nem eu entendi, porque eu amo muito louvar a Deus, amo muito. Mas eu não entendi. Eu só entendi que eu tinha que ir para frente, não ministrar o louvor e sim orar. Fez sim. Orar só veio na minha mente, orar o tempo todo. Não veio mais nada, nem letra de música caiu na hora. Sumiu tudo. Sumiu Incrível. tudo. E aí isso daí vai... Pode falar. E é por isso que, às vezes, por a gente não entender, por isso que já sempre geram um atrito entre grupo de louvor, é onde que muitas equipes de louvor se desfazem, e por isso que geralmente você chega na igreja, geralmente você acha aí uma pessoa cantando um playback ou num violão, ou num teclado, porque a disputa hoje para microfone ficou grande. E não para adorar a Deus, mas pelo caso do tal do microfone. Né? Por que você acha que acontece isso? Pastora, isso acontece por quê? Por falta de união e oração e discernimento. Porque o grupo de louvor, para isso não entrar nele, essas intrigas não entrar e esses problemas não entrar, tem que ter visão e o grupo tem que ser unido. Tem que ser unido. Eu já passei por igreja, e várias igrejas assim, porque eu congregava em eu congregava e morava em Belo Horizonte. Quando eu mudei para Esmeralda, eu tive que deixar o louvor lá. Mas a gente já presenciou de quase rolar até mesmo porrada. Porrada por causa de microfone, ou por causa de tocar uma bateria, ou por causa de tocar um violão. Mas no momento da união, todo mundo ficava disperso. Ou às vezes, na hora do ensaio, mexia no celular. Ou às vezes alguém ligava para chamar para sair. Às vezes, até mesmo o compromisso. Às vezes, nem todos os ensaios não davam para a pessoa estar. E quando às vezes o grupo estava encaixadinho e o louvor estava fluindo direitinho, aí a pessoa cismava que estava errado, ou ela tinha uma visão diferente, aí não batia, aí dava problema. Entendi. Dentro disso que nós estamos conversando, eu vou começar a introduzir algumas perguntas que o pessoal mandou lá na caixinha, para a gente honrar, né, essas pessoas e também para a gente ir dando sequência naquilo que a gente está falando. O tema da nossa live é... Oi? Vai mais leve. Vai mais leve. A outra live sobre louvor pegou pesado, né? Empolgou com as perguntas, vai ter umas perguntas bravas aqui, viu? Não manda ela não. O tema da live é cantar ou adorar. Aí eu vou pedir então para que você fale pra gente, basicamente, ao seu ver, qual que é a diferença
de cantar, de louvar e de adorar? No seu entendimento, No meu basicamente. entender, tá. Isso. No meu entender é o seguinte: cantar expressar a Bíblia, né, cantada, que é a palavra, né? Louvor é a palavra, né? Quando você vai cantar, porque eu vejo assim o seguinte, muitas pessoas falam assim, ah, você não pode cantar. Eu acredito que todo mundo pode cantar. Se conhecer, e a pessoa buscar o conhecimento também é bom, né? Cantar, qualquer um canta, né? O louvor é uma forma de expressar a Deus um elogio. A adoração é quando você está adorando a Deus e do nada a glória de Deus desce e assim você esquece. A adoração é totalmente diferente porque você se desliga automaticamente da terra e Deus ele tá, enquanto você está ali adorando, Deus ele está trabalhando, cuidando da sua casa, cuidando curando, abrindo portas, né? E o louvor ele é a forma da gente estar elogiando a Deus, né? Ok. É meio que assim, vê se você concorda. Eu vejo da mesma forma, só que contextualizando um pouquinho diferente. Por exemplo, Sim, cantar. Cantar, na minha sim, concepção, e até na concepção também, se você olhar no dicionário, você vai ver que é isso. O canto em si é um som, é um barulho, sim, sim, ok? Vocal. Não precisa nem ser sim, necessariamente uma canção. Eu gritando sim. é um cântico, eu estou entoando um som. Então eu Todo acho mundo pode. que isso. Só que aí, beleza, vamos lá. Se a gente for fazer isso, então, como em um ministério de louvor para Deus, ou secularmente falando, eu preciso, então, aperfeiçoar isso. Ok. Dentro ali de uma Isso. estrutura vocal e musical. E aí é interessante porque, assim, quando eu penso em cantar puramente, aí eu faço uma analogia com aquilo que Paulo, ele fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Porque ele vai Sim, falar que se significa amor, eu vou ser como um bronze que soa e um símbolo que retine. Eu vou ser só barulho por barulho. sim. E aí confronta diretamente com aquilo que de fato Deus espera de nós, que é a adoração. Porque a Sim, adoração, louvor é assim. Eu estou falando a respeito dele. Não necessariamente, sim. de repente, aquilo que eu creio de verdade. Mas eu estou falando. Pá, pá, pá. Por isso que Isaías vai falar: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, não me conhece. Ou seja, eu posso falar o que eu quiser, não significa que eu Isso, realmente sinto. isso. Então, é importante que todo ser que vive louve, Ao mas, Senhor. sobretudo, que o adore. Porque a adoração é profunda. A adoração é despeito daquilo que eu faço tete a tete com ele, que é aquilo que você falou. Na adoração vem a presença. E aí eu vou entrar no ponto de polêmica da nossa conversa, né? Porque assim, Misericórdia. eu acredito que é o que as pessoas mais têm um choque de realidade, porque nós, como temos um ministério de itinerância, nós estamos dentro de várias igrejas, em várias cidades, vários estados. Então, a gente vê isso muito de perto. E tem pessoas que elas cantam muito bem, você vê que elas se prepararam tecnicamente, mas elas Sim. são como um sino que soa, elas são só barulho, não, Só não barulho. traz nada. Elas Não não vai para levam adorar, não traz isso, pessoas não até atrai o... a presença. Isso. E aí, assim, como que você vê isso? E dentro dessa questão, quero te perguntar assim, na sua percepção de músico, qual que é a sua opinião em relação àquilo que Deus pensa sobre a importância da música dentro de um lugar eclesiástico, dentro ali de um lugar litúrgico, mas também fora dele, porque a gente não vive dentro da igreja, né? A gente vai ali para um Hum, momento de mas a nossa vida, a maior parte é aqui fora. Como que sim, você enxerga essa visão das pessoas hoje do Ministério de Louvor, contrastando com aquilo que Deus espera do louvor? entende. Ó, eu vejo assim, que a adoração, ela é tirada só para Deus. No momento que você tirou para adorar a Deus, ela tem que ser só para Deus.
Porque eu creio que, assim, a adoração, ela tem muito poder. Ela tem muito poder. Ela cura, ela liberta, ela Inclusive, transforma. tem perguntas aqui, assim, que as pessoas É, perguntaram: a adoração, a música tem o poder de curar e de libertar? ela cura, ela liberta, ela transforma. Ela, ela a adoração, ela é potente demais, potente demais. Porque na adoração é onde que você chega, ela é uma junção, né? Adoração. Ou seja, você tem que adorar a Deus, ao mesmo tempo você tem que ter ação. Você quer receber uma bênção de Deus? Você quer buscar algo de Deus? O que é que você tem que fazer? Chamar o quê? A atenção de Deus. E qual que é a forma de você chamar a atenção de Deus? Adorando, buscando a Ele, chamando a presença dEle. Então, existem várias formas de adoração. Às vezes tem pessoas que é no tocar, é no cantar. Às vezes não está no cantar, às vezes não está no tocar, às vezes está no ouvir. E assim vai. Eu creio que, né, tudo baseia em chamar a atenção de Deus. Né, tá na adoração. É aquilo que te faz chegar mais perto de Deus, é que você tem que fazer para atrair a presença dele. Ok. Como que você se prepara na sua vida para exercer esse ofício dentro daquilo que Deus ele confiou nas suas mãos com a adoração com música? Como que você se prepara espiritualmente, também naturalmente, porque a gente sabe que a técnica ela é importante também, né? Sim, sim, olha, a gente sempre tem que estar preparado em oração, né? Sempre consagrar, jejumar. E geralmente, pastor, eu preparo louvor. Preparo muito. Jéssica até briga comigo que às vezes a gente prepara o louvor e chega na hora eu mudo. Mas eu não mudo por mim. Só para eu entender, o preparar o louvor é um ensaio? Sim, sim. Ensaio. Porque o que acontece? Às vezes a gente prepara um louvor para a gente ensaiar e às vezes a gente está ali ensaiando. Só que na hora que chega lá que a gente vai ministrar, aí eu mudo tudo. Aí não mudar tudo, é igual eu falei com ela, ó, eu mudo, mas não é por causa de mim. Às vezes você chega lá na igreja, aí você entra dentro da igreja para ministrar um louvor, você é convidado, e Deus te mostra como a igreja está. Às vezes não é aquilo que você preparou, mas às vezes é aquilo que ele já está lá em cima para você. Então é dessa forma que eu me vejo, né? Nessa preparação. Sim. É deixar ele fazer, né? É um lugar mais seguro. Por mais a gente sabe porque tem pregadores aí grandes de nome que por causa de uma pessoa Deus cortou palavras, porque às vezes não era para a multidão, era para uma pessoa e a mensagem sumiu. Enquanto ele não entregou aquilo Verdade, que Deus, enquanto ele não entregou aquilo que Deus pediu para entregar, a palavra, a mensagem não voltou. Então a gente verdade. vê muito isso acontecendo. Às vezes nem tudo. Às vezes você prepara ali o louvor, mas às vezes não é aquilo que Deus quer. Às vezes Deus quer é do jeito dele. Aí você fica insistindo, insistindo. Aí o que Deus faz? Deus vai lá e corta. Igual se eu tivesse Ok. temado. Se eu tivesse temado lá no Congresso e tivesse cantado, eu creio que não ia sair nada. Até eu entendi. O tempo todo eu fiquei de cabeça baixa, sem entender nada. E o tempo todo, desde o momento que eu cheguei no Congresso, que eu entendi que era oração, não teve como. Aí as pessoas falaram assim, ele levou o violão e não vai tocar. Não, não, mas o negócio não era tocar. Né? Então, não é da gente, vem de cima. Como eu falei, a adoração ela é muito mais além do que isso. Verdade. Eu já vivi uma experiência assim também. Eu vivo essa experiência quase sempre na ministração da palavra. Normalmente eu faço o esboço só para deixar para o pastor da igreja que a gente está indo. Porque quase nunca eu uso ele. E com o louvor já aconteceu também. Eu não era a pregadora da noite, a minha mãe que ia ministrar na igreja que nós fomos, mas
a pastora me deu a oportunidade para louvar. E na hora que ela falou, na minha mente veio rápido assim, ó, vou louvar o Doce Espírito, que é uma composição muito profética e que literalmente traz a presença do Espírito Santo. Só que na hora que eu fui pra frente, que eu coloquei o violão dela, Deus falou, você vai orar. Você vai orar e você vai profetizar. Porque eu vou te mostrar algumas pessoas aqui que elas precisam receber palavras específicas e direcionadas. Cara, eu até tipo, soltei o violão, falei, não vai ser hoje não. E pastor, olha que interessante. Quando eu tocava numa banda, a gente foi tocar numa igreja e a gente tocava de duas guitarras. Duas guitarras, um contrabaixo, um violão e bateria. E, e a senhora vê que a igreja, ela muito barra, muito um grupo de louvor. Né? Eles não investem muito. E nós chegamos para ministrar nessa igreja, aí por a gente chegar com duas guitarras, aí o pastor da igreja falou assim, ó, aqui vocês não podem tocar com duas guitarras, porque tem gente idoso na igreja e eles podem ficar escandalizados e a gente não conhece como é que vocês louvam, às vezes vocês vão tocar um pop rock, uma distorção pesada. Ah, é bacana, né? Aí a gente falou com ele, não, a gente não toca assim, não é pesado, a gente gosta de Kleber Lucas, adoração e tal. Aí ele falou, não, beleza, vocês podem tocar com duas guitarras, mas deixa o volume bem baixinho mesmo, para não atrapalhar os membros da igreja. Aí bacana. Aí a gente está lá, né? Aí a gente começou cantando Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. Aí ele virou para um lado, ele virou para mim, virou para o outro guitarrista e falou assim, pode aumentar o volume, deixa Deus usar vocês. Aí que ele viu que não era uma coisa escandalosa, deixou a gente louvar a Deus e no final do culto a gente ganhou 8 almas para Jesus. Eita glória! Foi. E que ruja o leão! Né? Então, assim, às vezes a igreja ela fica com medo de chamar um grupo de louvor. Às vezes nem sempre está com o grupo oficial da igreja de louvor. Às vezes é necessário vir uma pessoa de fora para trazer um alimento novo. Às vezes Deus quer usar outra pessoa de fora, né? E às vezes você está ali se matando, passando prova, com o peso todo e querendo receber algo de Deus e está ali o impedimento, às vezes, de não trazer, optar por trazer uma pessoa para abençoar o grupo de louvor da igreja. Sim. É verdade, mas assim, como pastora, eu não vou falar que assim, na totalidade a igreja está errada, não. Sabe por quê? Porque assim, a gente está vivendo um tempo muito complicado. E assim, é óbvio que quando você tem uma vida com Deus, o Espírito Santo ele vai te direcionar pessoas que são dele para vir derramar algo dele. Mas eu te falo porque esse final de semana nós tivemos uma experiência bem interessante com isso. Eu fui acompanhar os meninos, a banda deles, e eles foram ministrar em uma igreja. E no final, o pastor da igreja, ele sentou comigo, conversou comigo, ele falou assim, se todo o ministério de louvor itinerante tivesse o cuidado que esses meninos tiveram de ter uma pastora, de ter uma pessoa com eles, as coisas seriam muito diferentes. Porque, assim, eles são muito jovens, né? Não é que o jovem é irresponsável, não é isso que eu quero dizer. Mas é muito importante a gente entender isso, que a gente não caminha sozinho, independente da idade que a gente tem. Nós precisamos, como você falou, de pessoas para nos mentorear, de pessoas para ser o nosso exemplo, de pessoas para nos inspirar, mas de pessoas certas, de pessoas que vão ser braço forte na oração, na intercessão, porque naquela hora ali é uma batalha espiritual que está acontecendo, não é uma brincadeira. E muitos louvoristas não têm essa percepção, essa maturidade de entender isso. É a área que o inimigo mais ataca, pastor. É o louvor. É Sim. onde ele investe pesado. Sim. É a É área do porque, louvor. Porque você pode ver que entra naquilo que eu falei com a senhora. Muita gente, às vezes, acha que é só pegar um microfone. E não é. não Não é é. mesmo. Não é. Não é. O grupo de louvor, ele precisa entender a visão do líder, né?
Ele precisa entrar na visão do líder. E a hierarquia, ela é tudo, né? Dentro do grupo de louvor. A visão do pastor é uma, mas o louvor bem cantado, para quem sabe aí, quando o louvor é bem cantado e atrai a presença de Deus, você pode ter certeza. O pregador que vai pregar a palavra de Deus, ele transmite a palavra de Deus com, com tanto poder e tanta glória que a igreja ela é tomada. O louvor, ele atrai a presença de Deus. Quando começa pelo louvor benção, você pode ter certeza que o culto vai até o final benção. E ali almas rendem aos pés de Jesus, pessoas é curada, pessoas é transformada. Parece que uma coisa puxa a outra, né? Porque o louvor, a adoração, ele é a palavra, só que de forma cantada. Isso. E daí a gente entra nesse ponto que eu acredito que é complicado para a maioria das pessoas entenderem, porque hoje, principalmente nessa era que nós estamos vivendo, digital, que tudo corre muito rápido, e eu não estou falando que é errado, não, porque eu sei que tem pessoas que Deus chamou para visibilidade mesmo e não tem nada de errado com isso, desde que a pessoa tenha maturidade para levar isso para a glória de Deus e não se perder. Mas a gente entende que os nossos jovens, eles estão muito mais interessados em ficarem famosos do que fazer Jesus conhecido. Você concorda? Isso. Sim, isso aqui tem mexido muito Sim. com, Não que com seja errado, porque a própria palavra de Deus fala que digno é o trabalhador do seu salário. Não é essa a questão. Mas eu sim, acredito que se eu vou receber um salário que vai me custar a minha intimidade com Deus, eu prefiro não receber esse salário. porque o que Entendeu? acontece é o seguinte, porque o cara que ganha isso aqui, professor, ele nunca está satisfeito com o que ele ganha, ele sempre vai querer mais. E aonde que ele tira Deus do caminho dele e entra o famoso dinheiro. Ele troca o verdadeiro Deus pelo pseudo-Deus, né? E Infelizmente. E aí o nosso papel como igreja é interceder e nós fazer a precisamos, nossa parte para impactar essas pessoas, né? Para que elas voltem para o marco que nós, Deus tem. nós precisamos, mas eu Sim, creio que antes disso tudo, vem em cima. sim. Entendeu? Até porque E eu Deus, acredito que Deus, todo o comissionamento que Ele nos dá, Ele banca esse comissionamento. O projeto é verdade, dele, poxa, né? verdade. Mas a questão é a distância mesmo, né? Eu acredito que a igreja virou meio que uma empresa, assim, né? Deixou de ser. Porque, na verdade, se nós formos olhar escrituralmente falando, nós vamos ver que a ordem de Deus, por meio de Jesus, ali na grande comissão, nunca foi o objetivo uma estrutura. O ID não é estrutura. O ID é levantar essa igreja aqui que está caída e desvinculada de Deus. Agora, Verdade. essa obediência ao ID vai resultar em uma estrutura, porque eu vou ter que reunir essas pessoas para que eu possa estar discipulando essas pessoas, para que eu possa estar maturando essas pessoas. Mas a questão é que hoje, pelo fato de que as igrejas precisam ser sustentadas, a estrutura, então eu percebo que os líderes estão muito mais preocupados com a estrutura, manter a estrutura, do que cuidar da igreja. Sim, Entende? sim. Então é muito Claro, assim, o isso louvor tem que estar acontece, impecável porque vai sair na televisão, entendeu? isso E acontece. Isso acontece geral. Vamos supor, às vezes a pessoa também preocupa muito em abrir muita igreja, muita congregação, mas aquela principal mesmo, tem muitas pessoas feridas e a pessoa acaba saindo porque ela não tem um auxílio, ela não tem um apoio. Ou seja, ela não tem apoio, acaba buscando apoio em outro lugar. Aí quando essa pessoa, a igreja pede essa pessoa, ela não acaba cuidando das outras que também que estão. Aí o que acontece? Vai saindo, 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 saindo. Quando assusta que não, a pessoa vai perdendo o foco sim, da vontade de Deus. E isso também atrapalha muito. Porque o sim, que eu muito. mais vejo é pessoas saindo da igreja por quê? Porque ela, às vezes, o líder não tem tempo de cuidar dessa pessoa.
Sim, sim, porque ele está focado na administração. Ele não é mais um pastor que é pai, ele é um administrador de estrutura. E aí Isso. até uma pessoa fez a pergunta aqui, assim, é uma linha muito fina. Não que eu acredite que a igreja tem que acabar como instituição, mas fica para mim uma incógnita na mente. Porque se ela permanecer como uma instituição como ela é hoje e as almas se perdendo, não tem, para mim não tem objetivo. É, verdade. Não tem Eu objetivo. Porque acredito. se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que a comunidade, muitas vezes a igreja começava dentro da casa de alguém. E aí, por uma Verdade. questão de logística, por uma questão de espaço, aí Eu, construíram os templos, enfim. Mas assim, não, cara, Jesus nunca veio aqui para ensinar, olha, abre uma igreja luxuosa, não é nada disso. Jesus, ele quer plantar o céu. E verdade. nós precisamos Eu, entender essa verdade. eu acredito que também, da forma do que a senhora falou. E eu acredito também que, assim, né, eu acho que nós tínhamos que, né, a nossa a geração, né, que está aí buscando a adoração, clamando a Deus, nós tínhamos que fazer um clamor para Deus arrancar as pessoas que administram essas igrejas dessa forma e colocar pessoas sérias que traz a vontade de Deus para dentro da igreja, não a vontade de isso aqui, entendeu? Mas Que ele eu vai, eu creio que vai, sabe por quê? Porque assim, já tem uns 2 anos que o Senhor, nos momentos de oração, de intercessão, o Senhor traz visões espirituais. E eu me recordo que no final do ano passado, ou do ano retrasado, sou um pouco ruim com data, nós estávamos num momento de intercessão e o Senhor deu uma visão sobre uma mão super grande no céu. E aí essa mão pegava um cajado e ela tomava o cajado de um poder muito grande e colocava sobre um poder que ao olhar humano era bem pequeno. É como aquilo que aconteceu com Davi. Porque se você for olhar a proporção de Saul e Davi, Davi era pequenininho no sentido, todo o sentido, tanto estrutura física como tudo, mas ele era um gigante espiritualmente falando, né? verdade, Então, Deus ele vai fazer isso porque assim, existe um remanescente. Existe uma igreja que entendeu o que é reino. E Deus, ele tem pressa de fazer isso. E eu creio que o Brasil, de verdade, ele vai viver algo surreal em Deus nesse tempo. Porque Jesus ele está voltando, isso aí é nítido, não tem como contestar. E existe a necessidade de ter uma reforma para que haja conversões genuínas. Hoje, a nossa maior dificuldade com a itinerância e a questão de suporte que nós damos para as igrejas é isso. Nós estamos indo discipular pessoas que têm 20, 15, 10 anos de igreja que não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Eu sei que eu não posso colocar também o ônus só na carcunda do líder, porque a pessoa tem sim, uma Bíblia na casa dela. A pessoa tem uma Bíblia sim, na casa dela. Mas assim, não é fácil. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente depara, porque a gente trabalha muito com liderança. A gente cuida muito de filhos de pastores e por aí vai, de pastores, enfim. E o que a gente encontra? Pessoas que ainda não estavam prontas para assumir aquele ministério, porque elas ainda estavam feridas, precisavam passar por um processo de amadurecimento. E aí, de repente, alguém joga aquilo nela. E assim, gente, você quer matar o ministério, quer matar uma chamada, é você fazer isso. Você não ter discernimento em Deus, que ainda não é o tempo da pessoa fazer aquilo. Não é que ela não tem um chamado, é porque não é o momento. Jesus passou um processo, quem somos nós para não passar? Né? verdade. E aí, deixa eu entrar, porque tem perguntas sendo mandadas aqui. Deixa eu ser fiel ao pessoal. Ó, essa aqui você já respondeu, o louvor liberta, você já respondeu, e nós podemos até exemplificar na Bíblia, que é a situação de Saul e Davi, né? Porque quando o Espírito de Deus sai de Saul, e Deus, o próprio Deus envia um espírito maligno para atormentar Saul. Então ali um moço de Saul fala, né, sobre Davi, que ele é um excelente tangedor, um homem corajoso, íntegro, e daí todas as vezes que Davi tange a sua harpa, o espírito maligno então sai de Saul. Você vê diferente ou você também concorda que o louvor tem esse poder de libertar, de curar, de salvar? O louvor, eles têm sim, tem.
porque da mesma forma que a palavra ela liberta e ela mata a nossa fome e mata a nossa sede, ela liberta porque às vezes, dependendo conforme a pessoa está, né? A gente, às vezes, chega uma pessoa para você e querendo conversar, tá ali com um problema, uma situação difícil. E dependendo da forma que você louva um louvor ou expressa a Bíblia, uma palavra, um versículo para ele, ou ora com ele, essa função é a chave. Louvor, na medida que você cantou um louvor ali, que você viu o momento que ela está passando e viu um louvor desceu do céu, você pode ter certeza que ela começou a chorar, Deus já começou a fazer algo extraordinário na vida dessa pessoa. Ok, deixa eu ver aqui. Essa aqui você respondeu também. Nossa, tem uma aqui braba, viu? Não, não manda ela Ó, não. escuta. Não, mas isso daqui a gente tem que ponderar. Eu namoro e tenho relação. Meus pastores sabem. E eu sou do louvor da igreja. O que você me diz? Cortou a ligação, Então, a voz. a pessoa perguntou assim: eu namoro e tenho relação sexual nesse namoro. Os meus pastores sabem e eu sou do louvor. O que vocês me dizem? Eu vou deixar você responder para mim não voltar. Olha, o louvor a Deus, a gente não pode impedir da pessoa louvar, né? É de fato que quando eu conheci Jéssica, eu estava passando por uma situação complicada, porque eu estava separando de um relacionamento, né, onde foi muitas coisas que me chatearam, aí eu divorciei do meu outro relacionamento. Aí fui e conheci a Jéssica, né, e Jéssica estava na igreja, eu em outra, e assim, né, o inimigo lutou tanto comigo que quando a gente noivou, estava para o meu divórcio sair e deu tudo errado e o divórcio não saiu e eu acabei noivando com ela, casado com outra pessoa, certo? Só que Deus foi tão bom que deu tudo certo, a gente correu atrás, reorganizou a vida, mas o que eu falei com ela, quando eu conheci ela aqui, eu não queria namorar muito tempo. Por quê? Porque a gente sabe que a carne é fraca, o desejo é constante e se a gente, como o desejo ele fala mais alto, ele acaba nos atrapalhando um pouco de levar a adoração a Deus. Não que Deus não deixe de te ouvir, o seu louvor, a sua adoração, mas é algo que você faz que eu creio que entristece o coração de Deus. Eu creio. Com certeza. Então, eu não vou falar que a gente não errou, que a gente também errou, porque todo mundo erra, todo mundo peca, né? Quem sou eu para falar que eu não pequei, que eu não errei? Mas eu reconheci que eu errei, e ela reconheceu que ela errou, que a gente pecou, só que a gente procurou corrigir o erro. O que era o erro? Se era a relação sexual, a gente corrigiu, procurou cartório, casamos e hoje estamos livres, adoramos a Deus e estamos aí. Eu creio que Ok. no Deus ele não vai deixar de te ouvir. Mas eu creio que tudo que você for fazer para Deus, se você fazer perfeito, Deus ele te abençoa muito mais, né? A gente não pode julgar uma pessoa por ela estar errada, mas sim aconselhar ela que ela venha, né, andar certinho com Deus, porque Deus ele abençoa ela ricamente. Verdade. Cara, quando a gente consertou isso, o que Deus fez na vida da gente, ela sabe, eu tinha um carro totalmente endividado, as parcelas tudo atrasada. Nós chegamos a atrasar mais de 20 e tantas parcelas. E você pensa, depois que a gente consertou, a gente casou, consertou, imagina você quitar um carro desempregado?
Sei que Deus faz isso. né? Porque Deus, ele habita, Deus, ele quer isso, ele quer que a gente chame a atenção dele, faça a obra dele, atrai a presença dele. Isso é fundamental. Mas o que eu aconselho a essa pessoa, que ela não, que ela não deixe, se alguém já tiver magoado ela, que não deixe a mágoa entrar, mas que ela procure o melhor caminho, buscar a direção de Deus, Deus orientar ela, né? Se ela ama essa pessoa, e a pessoa ama ela, que ela case, que ela Ah, seja feliz, porque eu tenho certeza que Deus vai honrar ela poderosamente. verdade. Porque assim, eu penso da mesma forma que você, mas de uma forma mais radical. Porque assim, eu sei que nós somos humanos. E nós estamos aí, infelizmente, nós estamos do lado de cá do paraíso e aqui o negócio é treta, É né? aí mesmo. E assim, quando a gente é jovem, a gente é hormônio igual suor, né? Então é por isso que, assim, eu não obrigo, mas eu dou esse ensinamento. Eu não concordo com o namoro. Porque o namoro é perigoso. Principalmente quando a pessoa ela não tem ainda uma maturidade para entender o que, que é um namoro que agrada a Deus e o que, que é um namoro que é semelhante ao que a gente vive fora da igreja. Então, assim, é, o que me escandaliza não é nem o fato da pessoa ter tido coragem de ir lá e contar para o pastor dele. De repente, o que pode causar em mim um certo desespero, de dor na alma, é de que isso não parou, que é o que você falou. O errar, o cair é da nossa natureza, infelizmente. Mas eu preciso corrigir. Sabe por É, quê? É o seguinte, Deus, ele não vai deixar de estar em um culto porque alguém que está em cima daquele altar está fazendo algo que não agrada a ele. Por quê? Porque existem pessoas que precisam ser tocadas e Deus ele é muito pontual com isso. Ele não vai parar a obra dele porque alguém está incorreto. Porém, aquela pessoa que está no erro, ela perde o melhor da festa, porque ela está ministrando ali pessoas, mas ela mesma está perdendo aquela presença, ela mesma está perdendo aquilo. Por quê? Ouvir, Deus vai ouvir, porque ele não é surdo. Mas é, receber eu acho difícil. Porque se não chove como um cheiro, se não sobe como um cheiro suave, Deus não vai receber. Ele é, vai ouvir. E vai sempre criar situações para te levar ao arrependimento genuíno. Mas assim, e aí vamos para o outro lado. Que eu também tenho o entendimento que o pecado ele impregna em nós. Não é fácil a gente se desvincular dele, principalmente quando é questões sexuais. Mas eu acredito que assim, o fator principal é essa liderança sentar com esses jovens, ou com esses adultos, eu não sei quem fez a pergunta, e corrigir isso, porque ou casa ou larga, e entendeu? O que ajudar. não pode tipo assim, o que que eu posso fazer para ajudar vocês a resolver isso? Vamos lá. Vocês se amam mesmo? Querem casar? O que que eu posso fazer para te ajudar? Ah, não quer não? Então separa, gente, e vamos tratar isso daqui. Porque senão não adianta também. Separa, mas aí, de repente, conhece outra pessoa e vai continuar na prática do erro. Porque eu É, creio que a gente que cuida de pessoas, a gente tem que ser que nem pai e mãe. Você não vai deixar de amar, mas você precisa se dispor a resolver aquela situação junto com a pessoa. porque a pessoa, e eu penso assim também, a pessoa que namora muito tempo, quando, ela não vai querer casar, entendeu? A pessoa que namora muito tempo e já está já fazendo as coisas de casado, eu creio que ela não vai querer casar. É porque Eu já penso tá assim, confortável a situação, né? já está confortável a situação, né? Então eu creio assim, né, igual eu falei, a pessoa sentar, corrigir, buscar a direção de Deus, tomar uma atitude. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que ela fazer isso aí, Deus vai honrar. Deus tem coisa boa para ela. Tem coisa Com ruim não. Deus não certeza. quer. Ele Deus é não tem. pai. Deus não tem nada de ruim para ninguém. Mas quando a gente anda, procura tampar as brechas e andar direitinho com Deus, poxa, o céu se abre. Deus ele Sim. derrama E é ao nosso favor. importante buscar ajuda, né? Pedir ajuda, né? É importante também, porque tem coisas que você não Isso. consegue sair sozinho, né? E quando eu vi essa pergunta, eu até lembrei de um texto que está lá em Isaías 16:10, que fala sobre uma palavra que o profeta Isaías libera sobre Moabe, uma profecia que Deus
delibera ali, e essa palavra, essa passagem, fala justamente sobre isso. É porque o povo estava prevaricando ali contra Deus, cessou a alegria e o canto, sabe? Então eu acho que casa muito, né? Quando a gente está entristecendo o coração de Deus, vai cessar a alegria. E o canto vai cessar, porque se houver algum barulho, vai ser só barulho, né? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tem uma outra pergunta que é assim, olha. Eu sou do Ministério de Louvor, mas eu escuto todos os tipos de música. Você acha que isso pode impedir que Deus venha no culto? Hum, eu creio que assim, né? Eu ouço vários estilos de música, mas eu separo porque as coisas de Deus é muito sério, né? Sim. As coisas de Deus é muito sério. Eu como músico, e outra coisa também, não tem como você não ouvir. Se você, igual nós aqui, a Jéssica sabe, a gente mora do lado da casa de um vizinho. Então um vizinho que põe o som no último volume. Então você escuta música que de tudo é quanto é tipo, né? Então, tipo assim, não tem como você andar com o ouvido tampado, porque o. Então, né? Só que, tipo assim, só que aí você já tá ouvindo, tipo assim, uma coisa que você não quer ouvir. Agora, porque tem música que dá para você ouvir sem te, né? A letra, você saber escolher a letra, entendeu? Não é qualquer música que você vai chegar e vai ouvir. E outra coisa, quando você vai ministrar para Deus, as coisas é para Deus. Louvor, adoração é para Deus, né? Só que a gente também tem que tomar cuidado porque tem crente que se ele ouvir uma música mundana, ele acaba cantando na igreja. Porque teve uma vez que a gente estava ministrando, eu trabalhava num lugar, num buffet, e a gente tinha um momento com Deus na hora do almoço dentro desse salão do buffet. E ali a gente dava oportunidade para cada pessoa cantar e ia. Aí teve um rapaz que ele era de Deus de Amor. E do lado da casa dele, ficava rodando Zezé de Camargo, o Leandro Leonardo, se não me engano, direto, direto. E aí a gente deu oportunidade para ele, nesse momento do lado do buffet, para ele, né, cantar algum louvar a Deus. Só que em vez de cantar um louvor a Deus, ele cantou uma música do Zezé de Camargo do Luciano. Aí nós assustamos. Nós falamos, mas o que está acontecendo? Aí porque ele leu tipo a passagem do Filho Pródigo e cantou aquela música do Zezé de Camargo, Luciano, no dia que saí de casa. Eu falei, misericórdia, isso não é de Deus não. Aí a gente percebeu que ele estava confundindo as coisas e chamou a minha conversando, não é assim, tal, tal. Aí ele foi, corrigiu, voltou e foi cantou o louvor certo que ele queria cantar. Então, eu creio que dá para você ouvir, sabendo que, né, a adoração é só para Deus. Mas você acha que não influencia? Influencia, influencia, influencia Sabe por que sim. eu te fiz essa pergunta? Porque assim, a gente até falou um pouquinho disso na outra live com o outro convidado. Porque o importante é obedecer, né? Porque adoração é isso. Então, por exemplo, se Deus virar para você e falar assim, olha, a partir de hoje você não ouve nenhum tipo de música, só quero que você escuta louvor. Aí você vai ter que obedecer, Sim, sim, certo? Só sim. que eu sei que tem pessoas que Deus não vai pedir isso para elas. Deus pediu isso para mim, justamente porque eu sou igual esse amigo seu aí, eu sou igual esponja, eu absorvo tudo. Então, tipo assim, eu sou muito sensível espiritualmente e a minha memória é fotográfica. Então, tudo que eu olho, eu já gravo, tudo que eu escuto eu já gravo. Então, por exemplo, Deus virou para mim e falou assim: você não vai ouvir música secular. Você não vai ler nenhum tipo de literatura que não seja ao meu respeito. E teve até um período que Deus falou comigo que era para me ler só a Bíblia, mais nada. E eu não E eu assisto creio, filme secular também. e eu creio sim, a pessoa que compõe, se ela não tomar cuidado, vamos supor, se ela ouvir uma música mundana, se ela sempre pega alguma coisa de uma música e quer pôr no meio.
Sim. um riff, um solo, ou até mesmo uma batida, ou até mesmo uma melodia, uma harmonia, entendeu? Sim, e sabe que eu percebo que as músicas românticas, que não tem maldade teoricamente nas músicas, é uma música de amor. Elas são muito fáceis de serem transformadas em louvor. Muito, Verdade. muito. Então, assim, só que é aquela questão, né? Aí vai muita coisa. Porque eu acredito, assim, que é aquilo que você falou. Por exemplo, às vezes alguém tá ouvindo aquele louvor e fala, nossa, que louvor triunfalista. Mas só Deus e a pessoa sabe o que estava sendo ministrado ali na hora daquela composição, né? Verdade. Então, assim, eu acredito que o lugar seguro é o centro da vontade de Deus. É Verdade. obedecer aquilo que Ele está nos dando direção, né? Para a gente não errar e não fazer as outras pessoas errarem, não é verdade? E aí tem uma pergunta aqui bem legal. Quem é do Ministério de Louvor é levita? Você sabe falar isso pra gente? Quem é do Ministério de Louvor é um levita? Eu creio que nem todos. Eu creio que nem todos. Porque assim, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê algo curioso, né? Porque os Sim, levitas é o povo da tribo de Levi que foi separada justamente para cuidar ali das coisas de Deus. Só que é engraçado porque no meio dessas pessoas, que é aquele serviço que você falou, de limpar a igreja, que é o que todo mundo deveria fazer, independente se canta ou não, se prega ou não, se dança ou não, se toca ou não. Porque nós somos, primeiramente, ovelhas, né? Só que é interessante que quando a gente olha para Asaf ele é da tribo de Levi e ele também canta para Deus, né? Inclusive verdade. compôs, inclusive ele escreveu 12 salmos. Mas quando a gente olha para Davi, que é a sua resposta, Davi também cantava, também compunha, mas ele era de outra tribo, ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Verdade. Eu acho que as pessoas confundem um pouco essa questão da nomenclatura, porque a gente ouve muito, que eu sou levita na casa do Senhor. Tipo assim, porque eu canto na igreja. Mas necessariamente não está ligado, né? Essa palavra com o ministério em si, É né? muito, é aquela palavra que eu falo, vai muito mais além do que isso aí. Sim, ok. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui no balãozinho para a gente poder finalizar. Tem alguém perguntando aqui, quanto tempo tem que você ministra adoração com música? Tem quantos anos? Olha, eu aprendi a tocar na verdade, meu pai foi meu primeiro professor, 3 notas, aprendi a tocar, cantei, bacana. Passando aí, a gente teve vários, né, aí veio a juventude, a gente passou altos e baixos. Aí, que eu comecei a ministrar mesmo, foi depois que aconteceu aquela situação de eu ter me separado de outra pessoa, né? Porque o que acontece? Aí eu larguei, não queria mais tocar, não queria mais tocar. Mas quando eu recebi a oportunidade para cantar, que lá a gente participava lá no Belo Horizonte tem uns pessoal que faz visita no lar. E essa visita no lar, ela começa, se não me engano, de 11, de 11, não sei se é 10 ou 11, e vai até meia-noite. Então vai várias pessoas. Então, por eu estar passando por aquele momento, eu fui. E as pessoas sabiam que eu tocava, mas não sabia, assim, nunca me viu ministrar louvor, nunca me viu cantar. E eu tive a oportunidade, e eu fui com, com todos os meus problemas, porque era uma situação chata que eu estava passando. E ali, realmente, foi onde que Deus começou a me mostrar algo que eu poderia muito mais do que eu estava passando fazer para Ele, que era ministrar. Aí eu comecei, né, louvar a Deus ali naquele lugar, e a glória de Deus começou a descer, e ali Deus começou a me usar através de ministrações para profetizar, né, abençoar pessoas.
E foi ali o início de tudo, né? Isso tenho que, graças a Deus, administrar mesmo, né? Profetizar, cura, aí tem uns 5 anos, né? Glória a Deus. Desse tempo todo que eu passei, de agora, até mesmo eu já voltei para ministrar na igreja onde eu congregava, e muitas pessoas falavam, mas você nunca ministrava assim, você está ministrando mais bonito, Deus está te usando totalmente diferente da forma que você chegava aqui e você só tocava. Porque Deus, ele trabalhou totalmente diferente. Eu precisei de passar por um processo. É um processo que às vezes ninguém quer passar. Mas às vezes é um processo que Deus quer que você passa para você chegar onde que ele quer. E Verdade. graças a O Deus, né? processo para gerar um tesouro valiosíssimo, que é É, a presença dele, né, que cura, que liberta, que transforma. e hoje eu passei por esse processo e hoje, graças a Deus, Deus me abençoou, né? Tem a minha varoa, a Jéssica, né? Tem os Amém. filhos, né, que são, né, bênçãos na minha vida. E a gente está aí, né? A gente ama fazer a obra de Deus, ama louvar. E a gente entendeu que esse é o propósito, adorar o tempo todo a Deus. Não importa as circunstâncias, né? Amém. Os degraus, as dificuldades, as lutas, isso tudo é uma pedra que você vai pegar e fazer escada para chegar mais próximo de Deus, né? Amém. É o momento que você mais vai aproximar próximo de Deus são as lutas. Porque se Verdade. você for olhar, quando tudo está bem, ninguém procura Deus. Mas aperta um pouquinho o eixo, aí todo mundo começa a procurar Deus. Verdade. Né? Verdade. E isso que você está falando vai muito dentro daquilo que está escrito em 1 Crônicas 25, que ali é literalmente o ofício do Ministério de Louvor. E é interessante porque você falou assim, aí depois que eu passei esse processo, eu não só tocava, eu comecei a ministrar, daí eu comecei a profetizar, comecei a liberar palavras de cura. E esse texto de 1 Crônicas 25 fala justamente sobre isso, que Davi, juntamente com outros líderes ali, vão separar as turmas que vão fazer ali o revezamento para poder louvar. E ele fala alguns nomes ali que ele fala das famílias que seriam levantadas para esse ofício, ele fala assim, se eu não me engano, é do primeiro versículo até o 7. Aí ele vai falando atribuições. Ele não fala só que essas pessoas cantavam, ele vai falar assim, essas pessoas profetizam. E essas pessoas são mestres. Cara, é surreal. Então a gente entende que é aquilo que você falou, que a música, ela é muito, muito, muito além do que só cantar, Verdade. né? Muito, 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 muito. Muito, muito. Até Bom, porque, até porque existe música, e existe louvor, e existe adoração. amém. Então, é muito mais do que, cara, é tremendo. É inexplicável. Eu falo assim, Então, quem então pode responde falar. a pergunta agora para essa galera aí jovem, para essa galera que está entendendo que tem um ministério de música. Elas têm que cantar ou elas têm que adorar? Tem que adorar a Deus. Porque cantar é fácil, mas adorar, se você não mexer com lá em cima, você vai só estar cantando. Mas se você estiver adorando e mexer lá em cima, Deus vai estar trabalhando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta é minha. Você concorda que, por exemplo, às vezes, de repente, Deus nem ia usar a pessoa ali na música, mas pelo andar da carruagem, pela disponibilidade do coração daquela pessoa, e tudo que Deus já está direcionando para ela, e aquela pessoa acha graça. E ele olha e fala assim, cara, eu vou usar também no louvor, porque até que não sabe muito não, mas eu consigo derramar essa capacitação. Você acredita que isso existe? Você acredita que Deus faz Existe. isso? Existe aqueles dois prisioneiros, eu acho que é Paulo e Silas, né? Eu acho que Aham. Deus usou um para orar e o outro o quê? Cantava.
Então existe. Ó, E eu glória creio a que Deus. eu creio que naquela época, eu tenho, eu acredito sim, porque não tem a tecnologia que tem hoje, os estudos, né, de pegar música, de instrumento. Então, eu creio que foi a forma que eles atraiu a presença de Deus, chamou a atenção de Deus. E Deus, o que é que fez? Ele ouviu do céu, o que aconteceu? Quebrou as correntes, as cadeias, e eles foram voltar a fazer a obra de Deus de novo. Amém. Glória a Deus. Ai, que lindo. Dá vontade de ficar até amanhã. Glória a Deus. Eu quero te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite, participar dessa live. Foi uma bênção. Eu fui abençoada. E assim, eu quero te pedir para você fazer uma oração com nós e deixar um conselho, né, para essa galera do louvor, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, que a gente sabe que Jesus está voltando. E aí você pode ficar na liberdade aí de adorar a Deus e nos abençoar. Amém. Olha, Ah, peraí, que tem uma pergunta. Chegou uma epa, pergunta nova. Ai, meu Deus, calma. Vamos responder, né? Ah, a pessoa está perguntando se você gosta de corinho de fogo. hã? A pessoa está perguntando se você gosta de corinho de fogo. Não cortou. A pessoa está perguntando se você gosta de Cortou ali. corinho de fogo. A pessoa está perguntando se você gosta. Tá cortando, pastora. Eu estou te Peraí. ouvindo bem. Não, mas tá cortando é porque, como a minha internet é via rádio, aí tem hora que ela fica alucinando. Tá perguntando se você gosta de Tá bom corinho. agora? Tá perguntando se eu gosto Isso. de corinho de fogo? Gosto. É igual eu falei, o músico, né, que toca instrumento de corda, ele tem que estar ávido de qualquer música, porque o corinho de fogo, o reggae, o pagode, porque se você aprender só um ritmo só e só um louvor antigo, não, eu creio que não, você vai ficar naquilo. Então, existiu o hino da harpa. Logo os hinos da harpa, aí veio a adoração. Aí logo em seguida já veio o corinho de fogo, que hoje é cantado bastante, né? Eu amo, amo. Tem uma igreja que eu vou, que quando eu chego A lá, Tati o que os gosta. pessoal mais pedem para tocar. É, graças a Deus. Que bênção. Então, pode orar por nós. Gente, muito obrigada por todo mundo que participou dessa live, pelas pessoas que ainda vão ver. Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. E o Juninho vai orar por nós, para a glória de Deus. Deu uma travada. Não falei. Canta um corinho de fogo pra Tati. É pra você orar que ela pediu. Pastor, Oi. falhou um pouco aqui. Agora eu tô te ouvindo. Sim, é Pode para... orar e pode usar. Amém, amém. Deus querido, Deus querido, Deus amado, eu venho pedir ao Senhor nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, as nossas vidas. Deus, muito obrigado por essa live maravilhosa, por essa bênção na nossa vida. Deus, eu te entrego nas tuas mãos, a pastora Sharon e toda a sua família. Que o Senhor venha livrar de todo mal, de toda retaliação, de toda seta, de toda arma forjada do inimigo contra a vida deles. Ó Pai, abençoa também cada ouvinte. Deus, os ouvintes de longe, os ouvintes de perto. Deus, visita a casa de cada um. Senhor, entra com a cura, com a libertação, com a transformação. Deus, eu peço ao Senhor nessa noite, ó Pai, que
que a partir de hoje, todos aqueles, ó Pai, que têm vontade de adorar ao Senhor, a partir do momento, Senhor, que elas abrirem a boca para adorar a Ti, algo extraordinário vai acontecer sobre a vida delas, sobre a casa delas. Portas vão se abrir, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas, pessoas vão ser libertas, porque grandes coisas o Senhor vai fazer através da adoração e da oração do Teu povo. Deus, eu te peço neste momento, seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Corim de fogo? Uai, ela tá querendo. Oh, meu Deus. Deus de fogo, Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, Deus de fogo, que não deixe ninguém tocar em fio de seus cabelos. Deus de fogo, Deus de fogo, que te chama
teu nome. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Você tem que aprender, você tem que adorar, e uma bola de fogo acontecerá. Se você tem olhos fugindo, pode contemplar. Vai descer o varão, sente lá da glória, glorificado. Esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho de fogo. Vai descer o Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Eu não sei a tua situação, o que veio fazer aqui nesse lugar. Eu não sei a tua situação, o que veio fazer aqui nesse lugar. Mas uma coisa agora eu quero lhe dizer, que o dono da bênção está aqui. Mas uma coisa agora eu quero lhe dizer, que o dono da bênção está aqui. E o nome dele é Jeová, Jeová, Jeová Jireh. O nome dele é Jeová Jireh. E o nome dele é Jeová, Jeová, Jeová Jireh. E o nome dele é Jeová Jireh. Uhul! Que top! Amém! Aí, Tatiana, sua homenagem. Gente, glória a Deus. Obrigada. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E agora eu já sei que os evangelismos de rua dá para mandar, ó. Amém. A gente tá Glória aí, a Deus. Tá aí. Amém. Glória a Deus. Também quero agradecer todo mundo aí, né, os pessoal da live aí, né? Tem até uma colega minha aí, pastor, ó, lá de Sergipe, ó. Tem uma colega minha lá de Sergipe. Quem que é? A Graciele? Graciele. A gente, Glória a Deus. a gente conheceu pela internet e ela fala muito os versículos da Bíblia lá no Kawai, incentiva muitas Que pessoas. legal! E é uma bênção também, é um canal de bênção. Mais uma Glória a pedrinha, mais uma pessoa para a senhora cuidar também. Ai, glória a Deus. Passo meu contato para ela, para a gente conversar. Eu fui ver nos comentários dela que eu gostei muito. Senti algo bom nela. Glória a Deus. Deus, ele, igual a senhora fala muito na série, Deus está levantando uma nova geração. E eu tenho certeza que essa geração que está se levantando, o inimigo ele pode preparar que não tem para ele não. Essa geração é da braba.
quadrada. Só geração Glória a Deus. pentecostal, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus. Glória a Deus. Só adoradores por excelência. Amém, em nome de Jesus. Eu creio. Gente, Deus abençoe vocês. Ó, boa noite, bom descanso para vocês. E até Deus amanhã, hein, abençoe. galera. Amanhã tem mais live. A gente vai receber o evangelista Josué Inácio. Nós vamos falar sobre o mover miraculoso do Espírito. Se você tiver com alguma enfermidade, estiver com algum familiar enfermo, já passa aí para as pessoas esse Instagram, porque amanhã nós vamos ter um mover de cura, um mover profético, vai ser algo power que Deus vai fazer. A glória de Deus. Ó, boa noite, obrigada. Amém. Tchau. Deus abençoe, pastora.